Olá, amados irmãos e irmãs do nosso querido canal de edificação espiritual. É com grande alegria e gratidão no coração que me dirijo a vocês neste momento especial. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Estamos aqui reunidos para buscar a face do Senhor, para sermos edificados e fortalecidos em nossa fé. Que o Espírito Santo nos guie e nos inspire enquanto exploramos juntos a palavra de Deus. Que esta mensagem seja uma bênção para suas vidas e que vocês possam sair deste tempo de comunhão com o Senhor renovados e cheios de esperança. Mensagem de hoje: o poder da humildade e o perigo do egoísmo. Hoje, vamos refletir sobre um tema que é tão relevante em nossos dias quanto foi nos tempos bíblicos: o poder da humildade e o perigo do egoísmo. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes glorifica o individualismo e o sucesso pessoal acima de tudo. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver de maneira diferente, a seguir o exemplo de Cristo, que, embora fosse Deus, se fez humilde servo de todos. Filipenses capítulo 2, versículos 5-8. Vamos olhar para a história de Nabote e Acabe. Para ilustrar o perigo do egoísmo, vamos olhar para a história de Nabote e Acabe, encontrada em 1 Reis capítulo 21. Acabe, rei de Israel, desejou a vinha de Nabote, que ficava próxima ao seu palácio. Ele ofereceu a Nabote uma vinha melhor ou dinheiro em troca, mas Nabote recusou, pois a vinha era a herança de seus pais. Acabe ficou irado e deprimido por causa disso. Jezabel, sua esposa, vendo a situação, tomou medidas drásticas. Ela orquestrou uma falsa acusação contra Nabote, que resultou em sua morte. Acabe então tomou posse da vinha. No entanto, o profeta Elias confrontou Acabe, revelando que o Senhor havia visto sua injustiça e que consequências severas recairiam sobre ele e sua casa. Esta história nos mostra que, embora Acabe tenha conseguido o que queria por meio do egoísmo e da injustiça, as consequências de suas ações foram devastadoras. Ele trouxe destruição sobre si mesmo e sua família. Isso nos lembra que, como diz o ditado, o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Em contraste, vamos considerar a parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículos 25-37. Um homem foi atacado por ladrões e deixado à beira da estrada. Tanto um sacerdote quanto um levita passaram por ele e não o ajudaram, provavelmente por medo ou indiferença. No entanto, um samaritano, que era desprezado pelos judeus, parou e cuidou do homem, mostrando compaixão e amor ao próximo. Esta parábola nos ensina que a verdadeira humildade e o amor ao próximo são mais importantes do que qualquer status ou preconceito. O samaritano não buscou nada para si mesmo, mas deu de si mesmo para ajudar alguém em necessidade. Isso é o que significa seguir o exemplo de Cristo. Cristo é o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem e viveu entre nós, servindo e amando a todos, mesmo aqueles que o rejeitaram. Ele disse: "O maior entre vocês será servo." Mateus capítulo 23, versículo 11. A humildade de Cristo é um chamado para que também sejamos humildes, colocando os outros acima de nós mesmos e buscando o bem comum. Caros irmãos e irmãs, vamos aprofundar um pouco mais sobre a importância da humildade na vida cristã. A humildade não é apenas uma virtude que devemos praticar ocasionalmente, mas sim um estilo de vida que deve permear cada aspecto de nossa existência. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele não apenas ensinou sobre a humildade, mas também a viveu de maneira plena e radical. Jesus, em sua vida terrena, não buscou glória pessoal ou reconhecimento. Ele poderia ter exigido ser tratado como o rei que era,
mas, em vez disso, escolheu lavar os pés de seus discípulos. João capítulo 13, versículo 5. Este ato de humildade nos ensina que, como seguidores de Cristo, devemos estar dispostos a servir uns aos outros, independentemente de nossa posição ou status. A humildade é especialmente importante em nossos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, seja ele familiar, de amizade ou comunitário, o egoísmo pode causar rupturas e conflitos. Quando colocamos nossas necessidades e desejos acima dos outros, criamos um ambiente de tensão e discórdia. No entanto, quando praticamos a humildade, abrimos espaço para a compreensão, o perdão e a reconciliação. Vamos considerar a história de Jacó e Esaú, encontrada em Gênesis capítulo 33. Jacó, por meio de engano, tomou a bênção que pertencia a Esaú. Isso gerou um conflito profundo entre os irmãos. No entanto, anos depois, quando Jacó retornou à terra de Canaã, ele humildemente se aproximou de Esaú, buscando reconciliação. Esaú, por sua vez, demonstrou perdão e amor, aceitando Jacó de volta. Esta história nos mostra que a humildade e o perdão podem curar até mesmo as feridas mais profundas. Dentro da igreja, a humildade é essencial para o crescimento e a unidade do corpo de Cristo. Paulo, em sua carta aos Filipenses, exorta a igreja a ter a mesma atitude de humildade que Cristo teve. Filipenses capítulo 2, versículo 3-4. Ele nos lembra que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos e olhar para os interesses dos outros. Quando praticamos a humildade na igreja, somos capazes de trabalhar juntos de maneira mais eficaz, usando nossos dons e talentos para edificar o corpo de Cristo. A humildade nos ajuda a valorizar as contribuições de cada membro da igreja, reconhecendo que todos têm um papel importante a desempenhar. Por outro lado, o egoísmo pode ter consequências devastadoras. Quando agimos de maneira egoísta, não apenas prejudicamos os outros, mas também nos afastamos de Deus. O egoísmo nos leva a tomar decisões que beneficiam apenas a nós mesmos, ignorando o impacto que essas decisões podem ter sobre aqueles ao nosso redor. Vamos considerar a história de Ló e sua escolha de viver nas planícies de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 13. Ló, motivado por sua ganância e desejo por riquezas, escolheu a terra mais fértil, sem considerar as consequências de sua escolha. Essa decisão o levou a viver em um lugar de grande maldade, resultando em sofrimento e perda para ele e sua família. A humildade é o caminho para a verdadeira prosperidade espiritual. Quando somos humildes, reconhecemos nossa dependência de Deus e buscamos sua vontade acima de tudo. A humildade nos abre para receber as bênçãos de Deus, pois estamos dispostos a seguir seus caminhos e confiar em sua direção. Jesus disse: "Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus." Mateus capítulo 5, versículo 5. A humildade nos aproxima de Deus e nos prepara para receber as promessas que Ele tem para nós. Finalmente, a humildade é essencial para a missão de Deus em nossas vidas. Quando somos humildes, somos mais eficazes em compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. A humildade nos ajuda a nos conectar com as pessoas, a ouvir suas necessidades e a compartilhar o amor de Cristo de maneira autêntica e compassiva. Como cristãos, somos chamados a ser sal e luz no mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. A humildade nos permite ser instrumentos de Deus, levando sua mensagem de esperança e redenção a todos aqueles que encontramos. Em resumo, a humildade é uma característica fundamental da vida cristã. Ela nos aproxima de Deus, fortalece nossos relacionamentos e nos prepara para cumprir a missão que Deus nos deu. O egoísmo, por outro lado,
nos afasta de Deus e causa divisão e dor. Que possamos, portanto, buscar a humildade em todas as áreas de nossas vidas, confiando que Deus nos guiará e nos fortalecerá em nossa jornada. Como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos examinar nossos corações e identificar áreas onde o egoísmo pode estar presente. Pergunte-se: estou buscando meus próprios interesses acima dos outros? Estou disposto a servir e a ajudar aqueles que precisam, mesmo que isso me custe algo? Em segundo lugar, devemos praticar a humildade em nossas interações diárias. Isso pode significar ouvir mais e falar menos, reconhecer nossos erros e pedir perdão, ou simplesmente mostrar amor e compaixão aos outros. Então, irmãos, a humildade é uma virtude poderosa que nos aproxima de Deus e nos torna mais semelhantes a Cristo. O egoísmo, por outro lado, pode nos levar a tomar decisões precipitadas e injustas, cujas consequências podem ser devastadoras. Que possamos, portanto, buscar a humildade e o amor ao próximo, seguindo o exemplo de Cristo em tudo o que fazemos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, agradecemos por nos amar e por nos chamar para viver em humildade e amor. Pedimos que o Espírito Santo nos revele áreas em nossas vidas onde o egoísmo pode estar presente e nos dê a coragem de mudar. Ajude-nos a sermos mais como Cristo, que se fez servo de todos. Que possamos viver de maneira que glorifique o seu nome e que traga esperança e cura ao mundo ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.